Já se inscreve no canal e bora para a coletiva do Botafogo. Venho aqui, em nome da instituição Botafogo, expressar a nossa extrema indignação com o que houve aqui hoje. Vou repetir as palavras que eu falei para a arbitragem. O que aconteceu aqui hoje foi uma vergonha que culminou num resultado que nos deixou com 2 pontos na conta da arbitragem. Esses 2 pontos ficaram para trás exclusivamente por conta da arbitragem. O lance que originou o pênalti, nós consideramos que não houve falta, foi um lance normal, obviamente é critério, mas esse critério não foi utilizado durante todo o jogo. E nesse momento crucial, no final do jogo, no ataque da equipe adversária, ele opta por conceder essa falta. Após essa falta, a gente tem uma imagem que é completamente inconclusiva. O nosso atleta foi perguntado após o jogo e confirmou que não há bola na mão, ou seja, após a imagem conclusiva, o VAR chama, busca o árbitro de campo que não deu o penal enquanto ele estava em campo e retorna com uma decisão de pênalti. A imagem é inconclusiva, no mínimo. A mão não ocorreu. Espero muito que a gente possa escutar os áudios, que a gente possa ter mais imagens, talvez a imagem que ele tenha tido, que essa nós não tivemos, inclusive pela fala do nosso atleta que a bola não pega na mão dele, e que ele seja punido com o devido rigor para as próximas partidas, para que isso não aconteça com mais nenhuma outra equipe. O que aconteceu aqui hoje é lamentável. Gostaria muito que a própria arbitragem pudesse estar aqui, nesse momento, que pudesse colocar a cara à frente e explicar essa situação. Porque, para nós, é muito difícil explicar o inexplicável. Então, fica aqui a nossa indignação com o que aconteceu aqui hoje. Esperamos muito uma punição adequada e que tudo isso seja extremamente cuidadosamente apurado. Boa noite. Boa noite. Oi, 1, 2. David, boa noite. Leonardo Pereira, do portal Jogada 10. Tudo que o Léo já falou, eu queria me ater mais à parte tática. Você hoje sai a campo com 2 novidades, o Jefinho centralizado no lugar do Savarino, e no segundo tempo coloca o Ponte ali na lateral direita para fazer o Vitinho flutuar mais pelo meio, para criar mais ali por dentro. Queria saber a sua leitura sobre essas novidades que não tinha acontecido desde que você assumiu o Botafogo, a sua ideia, e se diante de tudo que aconteceu no segundo tempo, com o pênalti, com os cartões, com a expulsão do Pantaleão, é justo afirmar que esse empate, mesmo com 13 desfalques aqui fora de casa, tem gosto de derrota? Obrigado. Tivemos, como todos sabemos, muitos desfalques, então procuramos encontrar soluções nos treinos, e uma dessas soluções era Jefinho como meia. Ele pode fazer isso, ele fez isso bem, ou a troca dele era mais por um tema de dor que tem ele no braço, que não permitia ele jogar cômodo. Então a modificação essa de jogar com Vitinho na ponta direita, que ele já jogou na Inglaterra como ponta direita, ele pode fazer. E o time controlou bastante bem, defensivamente, organizado. O time estava conseguindo uma vitória, acho que mereceu a vitória, e depois aconteceu o que todos sabemos. Claro que agora é uma sensação grande de frustração, mas
não é uma derrota, é um empate com, sim, pode ser agora mesmo um sabor a derrota como frustração. Professor, boa noite. Rafael de Quevedo, Rádio Real News. Aproveitando a pergunta do colega e falando dos desfalques, né? Tem muitos desfalques, é verdade, mas o que faltou para o seu elenco sair com a vitória e não deixar as vitórias escaparem, como estão acontecendo não somente contra o jogo de hoje, mas também contra Mirassol e outros jogos, né? Sim, cada jogo onde escapou a vitória tem distintas razões, né? Acho que escapou a vitória os 3 pontos contra São Paulo porque o time jogou uma prestação, um futebol que não foi bom. Contra o Mirassol tivemos na segunda parte uma mala gestão e um apagão, e hoje acho que o time merecia ganhar, mereceu a vitória, não foi algo que a gente não podia controlar. Então não é sempre o mesmo. É verdade que não temos continuidade nos resultados, mas temos que começar a ter mais continuidade na prestação. Hoje que acho que tivemos, como no último jogo, uma boa prestação defensiva, faltou um pouco de criatividade no ataque. Boa noite, David. Nicolas Wagner, da Rádio Guaíba. Queria te perguntar sobre os teus laterais esquerdos. O Alex Telles sai no primeiro tempo, já tem um diagnóstico da lesão dele. E o que muda em termos de dinâmica do time com o Cuiabano? Porque tem uma característica diferente do Alex Telles e ele, inclusive, faz o gol do Botafogo. Sim, com Cuiabano temos uma saída de bola no lado esquerdo um pouco mais fluida. Alex é um jogador que ajuda mais na construção, Cuia é um jogador mais que gosta de jogar aberto, mas hoje a interpretação da posição dele eu gostei, porque começava jogando dentro, depois como no lance do gol ele tem essa liberdade para jogar, porque é um jogador perigoso no último terço. Então seguramente sim, são jogadores diferentes, e Cuia nos dá isso que ele tem o último passe, tem gol e seguramente vai ajudar nos próximos jogos, agora que Alex está machucado. David, boa noite. Antes do jogo, a gente falava sobre esses desfalques e também sobre tu manteres o padrão da tua equipe. A gente vê um Botafogo bastante competitivo, apesar de todos, né, os jogadores que ficaram de fora desse jogo. Você conseguiu, ali, principalmente aquele contra-ataque do Grêmio, que é muito forte, conseguiu coibir isso, né, bastante, usando o Vitinho também para forçar o William a voltar um pouco mais. Você acredita que essa estratégia deu certo e que realmente esse gol no final, né, tirou uma vitória que parecia certa para vocês? Como sempre, dá certo quando ganhamos. Se não ganhamos, não. Mas sim, acho que temos uma ideia clara agora de como queremos jogar, e se temos desfalques, os jogadores que entram sabem o que é o peso para eles. E hoje a prestação, como já falei, faltou um pouco de criatividade, sim, no ataque, faltou concretizar mais, mas o time jogou de maneira organizada. Na fase defensiva, sobretudo, que agora é importante nesse momento, tivemos 2 prestações que me deixam satisfeito. Claramente, agora estou com uma sensação de frustração pelo resultado, mas o trabalho meu é analisar a prestação, e com todos os desfalques que tivemos, o time jogou um bom jogo para mim. Oi. Boa noite, David. O Grêmio jogou com 3 volantes, né, em casa, e não foi uma postura muito ofensiva. Eu gostaria de saber se te surpreendeu, de certa forma, a postura do Grêmio, e o que tu achou do time do Grêmio, né, se isso facilitou o jogo do Botafogo. E mais uma perguntinha em relação, porque o Botafogo joga de novo aqui em Porto Alegre daqui umas semanas, e eu gostaria de saber contra o Inter se a postura do Botafogo será a mesma ou se adaptará ao adversário. Obrigado. Não, o Grêmio vinha de um jogo muito importante para ele, tinha desfalques importantes, mas a maneira de jogar era a maneira que a gente esperava, um time perigoso no contra-ataque, um time que tem qualidade e que tem na segunda etapa também trocas com jogadores que têm desequilíbrio. Não surpreendeu a atitude deles,
E acho que foi um jogo equilibrado, mas que Botafogo merecia ganhar antes do que aconteceu no final. E agora vamos jogo a jogo. A nossa atitude sempre tem que ser a mesma. Estamos construindo uma identidade que não tem continuidade nesse momento, mas o objetivo nosso é ter mais continuidade. E acho que daqui a 2 semanas muitas coisas vão acontecer, porque jogamos cada três dias e vamos ver como chegamos ao jogo contra o Inter. David, em 17 partidas pelo Botafogo, você nunca falou sobre arbitragem, mas acho que hoje é um dia propenso para isso. Você acredita que a arbitragem hoje foi mais permissiva com o adversário e muito rígida com o Botafogo? Você acredita que foi pênalti naquele lance? É só a impressão sobre a arbitragem e o fator decisivo ou não, na sua opinião, no jogo de hoje, por favor. Sim, coincido com o que fala o clube, coincido com eles. Acho que não temos um lance conclusivo, então é uma interpretação de um lance onde em nenhum momento a gente vê a bola tocar a mão do jogador. Acho que não pode ser uma interpretação nesse caso. Tem que ser claro, porque o VAR tem que ver um erro claro do árbitro, e nesse caso não tem erro claro, não tem um lance conclusivo. Acho que se não temos lances conclusivos, não podemos interpretar que é penalti, porque ninguém vê, ninguém sabe. Obrigado, boa noite.